O encontro desse mês, de julho, é sobre liberdade de pensamento. Por que a gente resolveu fazer uma coisa sobre esse tema de liberdade de pensamento? Hoje em dia a gente meio que sente que todo mundo quer falar, mas ninguém, na verdade, se escuta. E isso é um problema muito grande pra gente. Até porque as pessoas precisam trabalhar mais isso, e a gente precisa trabalhar mais isso. Então a gente achou que era extremamente necessário fazer um ponto sobre liberdade de expressão, principalmente num contexto agora de redes sociais, em que você meio que posta quase tudo que você quer, e a gente sabe que a gente está sempre trancado numa bolha dentro das nossas redes sociais. A gente fala com quem segue a gente, as pessoas que seguem a gente falam com nós mesmos. Então, para isso, a gente convidou uma galera especialista nesse assunto. A Tatiana Vasconcelos é jornalista, ela é apresentadora da Rádio CBN, ela também apresentava na Rádio Band News FM, e ela conseguiu levar aí várias pautas progressistas para a mídia, está sempre muito nativa. Se você ligar o rádio no horário que ela está apresentando, você vai ver ela falando e tudo mais. Então, obrigado por ter vindo com a gente. A gente também convidou o Del Chaves, que é idealizador do Slam Resistência, que é um slam que rola toda primeira segunda do mês, certo? Lá na Praça Roosevelt, São Paulo. E o slam se tornou uma referência, acho que até nacional, em todos os slams que existem. E ele é poeta, e ele procura a galera para declamar poesia e ir lá e se expressar do jeito que bem entende, de uma forma muito democrática, com 3 minutos para cada um falar. A gente gostou tanto disso que a gente vai aplicar isso hoje também. Então hoje cada um vai ter 3 minutos para falar um pouquinho assim. Vamos lá. Eu queria fazer uns agradecimentos aqui antes da gente começar, que é pra galera que está apoiando a gente e ajudou muito a gente para realizar esse evento. Tem a galera da Bancada Ativista, que está aqui com a gente. Elas ajudaram muito a gente com equipamentos que a gente precisava muito para realizar aqui, porque a gente jamais tinha feito um evento num espaço público aberto como esse aqui. Então a gente agradece muito vocês também pela divulgação, e eu queria dar até um espaço para vocês falarem brevemente sobre a bancada, se vocês puderem, por favor. Pode ser? Quem pode falar? Mariana, Caio. Eu busco vocês, não tem problema não, se tiver vergonha de vir aqui. Pera. Vai, Bancada Ativista. Boa noite, galera. A gente é Bancada Ativista, que é um coletivo que surgiu no ano passado, muito a partir de um diagnóstico que a gente precisava ocupar a política, saca? Para além de ocupar as praças e ocupar as ruas, a gente precisava ocupar a política também, porque bom, não sei explicar muito porquê, né? Porque a gente tem essa política que a gente tem aí hoje, essa crise de representação, espaços que são dominados pelos mesmos tipos de pessoas, pelos mesmos tipos de interesses, e a gente apoiou 8 ativistas que saíram candidatos no ano passado, pessoas que nunca tinham sido eleitas antes e que representam pautas, tem um histórico aí de pautas diferentes e lutas diferentes na sociedade, né? Desde o feminismo, a questão racial, a cultura, a mobilidade. E foi um experimento mesmo para a gente descobrir como é que fazia eleições, como é que a gente ocupa esses espaços. Uma das pessoas que a gente apoiou, que é a Sânia Bonfim, hoje é vereadora aqui de São Paulo. E basicamente estamos aqui também somando com a galera do Em Movimento, que eu acho que tem um conceito muito parecido, que é da gente cada vez mais conectar as diferentes redes de confiança, rede de ativismo na cidade, com os territórios, as temáticas, para a gente se organizar mesmo e começar a aposentar essa política que está sendo feita hoje. Valeu. Tem outro coletivo que ajudou a gente bastante hoje a fazer esse evento, que ele chama A Batata Precisa de Você, que é o coletivo da Maria. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou pedir para vocês falarem brevemente também sobre o que é o coletivo de vocês, porque aqui é o lugar de vocês, né? Batata precisa de você, então vamos lá? Quem vem? Sei lá, deixa eu ficar aqui. Bom pessoal, meu nome é Mariana. Eu estou aqui desde o início de 2014, junto com o coletivo A Batata Precisa de Você.
Meus amigos ali, a Eudóxia e o Hugo, também fazem parte do coletivo. E a gente começou aqui ocupando a praça, né? Assim que saíram os tapumes, porque esse espaço aqui ficou quase 11 anos em reforma, fechado por tapumes. E quando os tapumes foram retirados, no final de 2013, a gente se surpreendeu com um desertão, que era o que essa praça era. Ainda é um pouco, né? Vamos ser honestos, mas acho que melhorou um pouquinho ao longo dos anos. E não tinha nada, não tinha árvore, não tinha banco, não tinha lixeira. Era um sol de rachar o dia inteiro e a gente resolveu fazer algo a respeito. Esse algo a respeito começou com ocupações regulares que a gente fazia nas sextas-feiras com atividades lúdicas e culturais para chamar as pessoas para a praça. Hoje, a atividade que é mais regular e que se mantém é a do grupo Batatas Jardineiras, do qual eu e a Eudóxia fazemos parte. A gente mantém aqui na Batata alguns jardins que são, né, estão em alguns desses quadradinhos de 3x3. Eles são bagunçadinhos mesmo, porque eles são ecológicos, eles têm como objetivo recuperar esse solo e trazer a biodiversidade de volta. É com muito orgulho que eu falo que a gente conseguiu até estabelecer aqui uma população de pererecas, por incrível que pareça, no meio do deserto. E, enfim, hoje a gente também sofreu um duro golpe, porque aquele quadrado ali de terra arrasada que vocês estão vendo atrás daqueles 2 bancos era um dos nossos jardins mais bonitos e ele inclusive era oficialmente demarcado por um termo de cooperação que a gente tem com a Prefeitura Regional de Pinheiros. E aí, sem conversar com a gente e sem falar nada, eles simplesmente destruíram tudo, né? Com o pretexto de plantar não sei quantas milhões de mudas da Mata Atlântica que, pela nossa experiência, a gente sabe que do jeito que eles vão plantar, elas não vão viver nem 2 meses, né? E os nossos jardins já estão aqui há 3 anos. Enfim, para quem atua no espaço público, né, com o objetivo de tornar esse espaço um espaço nosso, um território nosso, um espaço onde a gente vive, a gente sabe que a gente tem que convidar a biodiversidade de volta e a diversidade humana de volta, né? E superar alguns medos, como por exemplo, né, o medo do outro, o medo do diferente e o medo do vandalismo. Hoje a gente disse de novo que, na verdade, os piores vandalismos que a gente já sofreu aqui nos nossos jardins foram os da própria prefeitura, né? A gente nunca teve tanto problema assim, era sempre ocorrências pontuais e os jardins sempre sobreviviam, mas quando o vandalismo vem do poder público é de matar. E, enfim, estamos aí para resistir, porque pelo jeito a porrada vai ser forte, mas a gente vai ficar aqui em pé e vai lutar até o fim. É isso. Obrigado. Vou dar umas explicações bem básicas sobre o Happy Hour de hoje. A gente vai ter cada um 3 minutos de tempo de fala. Aqui é uma roda de conversa, então não é uma palestra. Então eu vou começar fazendo umas perguntas para eles, sim, nossos convidados. Mas quem tiver pergunta para fazer é só levantar a mão. Você só vai ter 3 minutos para se expressar no máximo. A gente vai até mais ou menos 8h50 e aí depois daqui vai rolar o próprio Slam Resistência, que é a competição de poetas. Então quem tiver a fim de se apresentar no Slam, é só também procurar o Del ou o Charles e trocar uma ideia para apresentar a sua poesia, beleza? Então, e aí, quando vocês estiverem com o microfone para falar, que vocês vão ter 3 minutos, como vocês vão descobrir que chegou nos 3 minutos? A Amanda, que está aqui do meu lado, está cronometrando tudo, e aí a hora que chegar no máximo de 3 minutos, ela vai levantar a mãozinha assim, infelizmente deu o seu tempo, e aí acabou. Eu vou pedir para os nossos convidados fazerem uma breve exposição inicial sobre o tema, liberdade de expressão. Eu acho que cada um pode trazer um debate muito rico para a gente, principalmente na questão de liberdade de imprensa e a própria liberdade de expressão mesmo com a arte, né? Você pode começar, Tati? Olá, boa noite. São tempos difíceis, né?
não sei o que eu posso falar sobre liberdade de imprensa. Eu sei que a gente tem visto e vivido alguns episódios que me deixam bastante preocupada sobre liberdade de imprensa. Uma democracia pressupõe uma imprensa livre e não importa, e jornalistas opinativos livres, né? Não importa se você concorda com ele, não importa se você não concorda com ele. Acho que a gente tem percorrido um caminho um pouco complicado em relação a isso. Temos visto alguns episódios que nos deixam meio ressabiados, mas eu ainda acredito na liberdade de imprensa. Eu ainda acredito que os jornalistas sigam o princípio do jornalismo saudável, do jornalismo correto, sobretudo quando a gente está falando de reportagem, jornalistas que vão para a rua e que fazem denúncias contra o poder público e que ouvem o outro lado, vão lá buscar a resposta do poder público, qualquer que seja ela. Sobre os jornalistas de opinião, no mundo flafluzento que a gente vive hoje, é muito comum, mas como é que fulano fala tal coisa? Poxa, mas ainda bem que ele pode falar tal coisa, que você pode ouvir a abobrinha, se você acha que é uma abobrinha que ele fala, e discordar dele, né? Pior seria se ele não tivesse a liberdade de dizer o que ele quer. Eu, nos últimos dias, tenho conversado com algumas pessoas, com colegas jornalistas e pensado bastante sobre isso por causa de um episódio que aconteceu com uma repórter da Rádio CBN, que fez uma reportagem sobre moradores de rua que foram molhados na Praça da Sé por equipes de limpeza da prefeitura, e foi depois covardemente exposta e jogada aos leões babões de ódio virtuais nas redes sociais. A Prefeitura de São Paulo também agiu, não foi a primeira vez, né, que expõe um jornalista, em algumas outras vezes fez isso também, fez isso com um repórter da Folha de São Paulo, depois que ele publicou uma matéria crítica à Prefeitura. E quando eu me refiro a episódios que nos preocupam em relação à liberdade de imprensa, esses dois episódios são bons exemplos disso. Uma tentativa de intimidar e de expor mesmo o jornalista. Acho que é isso. Eu sou um pouco ruim, embora não pareça, eu sou um pouco ruim de falar assim. Eu prefiro responder as perguntas que alguém tenha. Mas eu acho que, em linhas gerais, é isso, assim. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é algo fundamental em democracias saudáveis. E temos visto alguns episódios, eu não acho que isso vai acabar, a imprensa vai ser cerceada e tal, mas são episódios aos quais a gente tem que ficar atentos. É isso. Obrigado, Tati. Vou pedir para o Del agora fazer uma exposição inicial sobre o tema liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Uso e abuso dela com vandalismo lírico, suburbano, autodidata, enérgico, cheio de adrenalina, poesia, música. Agora, tem jornalismo no Brasil assim? Eu também vejo. Eu vejo porque eu busco, né? Porque se deixar o que é jogado e exposto pra mim, eu não vejo jornalismo, eu vejo jornalismo, né? Jornalismo de midiotia. Eu vejo desinformação, eu não vejo informação. E vejo a formação e a fabricação, um consenso fabricado. Vejo valores plantados e essa parada, quando eu me tornei adulto, assim, eu falei, caramba, que merda, né, velho? Será que é tão difícil agir com um pouco mais de honestidade cultural, social ou capitalismo, né? Que
que usa o cifrão, que faz amor com a suástica e consegue transformar o nosso potencial humano criativo, espiritual e intelectual em um bando de robô, vacilão, idiota, que serve como pilha para fazer funcionar um sistema que explora o ser humano, a fauna e a flora. Eu não respeito cultura nenhuma, de país nenhum, que age dessa forma, assim, onde o Deus é dinheiro, né? E sabemos que o Brasil, né, não sei, até comentei hoje sobre o Edward Snowden, né? Caramba, o cara lá do meio, na gema da cena da manipulação mental, mundial e econômica, resolveu denunciar uma parada quando a gente vê grande parte de políticos que estão em cargos importantes aqui do Brasil, recebendo sugestões desses magnatas internacionais para o que fazer no país, né, no Brasil. Não é à toa que esses bandos de golpistas que estão aí, eles são só fantoches, são só bonequinhos manipulados por forças econômicas que nem vêm daqui, né? E nisso aí a gente pode colocar grande parte da mídia, né? Rafael Carnevale, bom que você veio, bom que a Amanda veio aí também, né? Vândala, Sabina Lopes, valeu, bom ver vocês aqui. E assim, a gente vem muito além de uma literatura marginal, tem muita gente que fala e diz que vive a literatura marginal, mas quando vê um marginal de verdade, você já vê que manifesta ali algum tipo de guetofobia ou algum tipo de academicismo que eu vejo uma galera da periferia que nem terminou o segundo grau direito, com um grau intelectual muito superior a muito acadêmico, com vários diplomas. Obrigado, pessoal. Eu queria falar agora que a gente tem um momento muito especial agora no Happy Hour, que a gente no movimento está trabalhando com esse tema da liberdade de expressão há um tempo, faz aí 2 meses mais ou menos, e junto com esse Happy Hour a gente estava desenvolvendo uma campanha sobre o tema liberdade de pensamento. Então, no começo desse mês, a gente se reuniu com alguns grupos de poesia. O Slam Resistência foi um deles, o Charles, aqui ajudou e participou com a gente, e mais um amigo meu poeta também, o Alexandre Miguel Ribeiro, a co-criar uma poesia sobre o tema liberdade de expressão, liberdade de pensamento. A gente se reuniu, escreveu a poesia junto, e um amigo nosso também, que estava lá no dia, ajudou, editou e filmou um vídeo pra gente que a gente vai divulgar hoje aqui pra vocês em primeira mão e também nas nossas redes sociais. O vídeo chama-se Liberdades em Movimento, e aí tem cada uma das pessoas que participaram da campanha declamando um verso da poesia. Então a gente vai assistir ela agora. Esse primeiro foi só apenas uma pequena appetizer aí, um aperitivo,
A gente vai consertar aqui o som agora. Eu vou falar um pouco mais então da campanha que a gente fez, uma coisa que eu sinto pelo menos bastante em relação à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, que é o problema da gente saber e se policiar hoje para saber o que a gente pode falar, o que não pode falar, porque pelo menos a Constituição brasileira diz que todos têm liberdade de expressão e de pensamento para poder falar sobre o que quiser. Mas dentro dessa liberdade de pensamento, o que muitas vezes a gente vê em debates e conversas na internet são pequenos extremismos que as pessoas cometem, e aí a gente, sei lá, ou às vezes é um amigo seu, um familiar seu, e você bloqueia a pessoa que você não concorda com o que ela fala. Muitas vezes essa pessoa pode estar infringindo também uma liberdade de outra pessoa, né? Através de, sei lá, uma ofensa, um preconceito e etc. Mas muitas vezes pode ser que é só você que não concorda com o que ela quer mesmo, e você foi lá e bloqueou ela. Então, uma das coisas que a gente quer estimular hoje é que a gente pelo menos ouça opiniões diferentes da nossa e fique tranquilo com isso, assim, porque realmente não temos mais de 7 bilhões de pessoas e é impossível que todos concordem com todo mundo. Então é um pouco disso que a gente está tentando levantar hoje aqui também. Como que tá o vídeo aí, pessoal? Tá, a gente vai passar para uma primeira pergunta aqui e depois a gente vê o que vai rolar. Tá, eu vou fazer a primeira pergunta pra Tati, então. Tati. Vou falar. Eu corpo. Atenção, São Paulo. Eu corpo. E ele nem tava vendo não, né? Eu, corpo. Eu. Um corpo. Eu. Um corpo. Cheio de vida nessa cidade cheia de morte. Eu, um corpo. Tem algum corpo aí? Tem algum corpo aí? Diga aí, eu, um corpo, diga. Eu, um corpo, diga aí. Eu, diga aí, eu, um corpo, diga. Diga aí, eu, um corpo, diga. 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 Eu. Tantos os corpos jogados por essa cidade aí. Daí tem uma cantiga que diz assim: me ajude, porque quando a gente faz um círculo, a gente faz rito. Mesmo que a gente não saiba, nós estamos em rito e Deus está invocado, chamado ou não. Deus está presente, invocado ou não. A cantiga é assim. Vamos começar desse lado. Um lado de fulano, olhado, no chão. Bocado de fulano, molhados, manchando. Bocado de fulano, molhados, manchando o chão. Bocado de bulambos molhados, manchando o chão. Bocado de bulambos molhados, manchando o chão. Diga!
Um bocado, cantem aí, porque o que a gente tá fazendo aqui é rito. Vá, 1, 2 e... Bocado de mulambos molhados no chão. De novo. Bocado de mulambos molhados no chão. Um monte que vem pedindo ajuda, que vem pedindo vida, que vem pedindo desespero pra viver. E cantem. Bocado de mulambos molhados manchando o chão. Bocado de mulambos molhados manchando o chão. Mas o que tinha dentro era a gente ainda, Mas o que tinha dentro era a gente ainda, Não serei um poeta de um mundo caduco e também não cantarei o mundo futuro. Eu estou presa à vida. Conhece? Então vem comigo. Eu estou presa à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas grandes esperanças. Entre eles, entre nós, eu considero a enorme realidade. O presente! O presente! Digam presente! 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 O presente é tão grande, minha amiga, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Somos de mãos dadas. Vamos, não aí do lado e firme essa parceria. Nós temos que se reconhecer pelo cheiro, cheiro e seu amigo aí do lado. São tempos em que se reconhece pelo cheiro. É pelo cheiro que nós se reconhece. Não serei um cantor de uma mulher ou de uma história. Não farei novelas e nem cinema. Não fugirei para as ilhas e nem serei raptada por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens e mulheres presentes. A vida desses mulambos que mancham o chão de São Paulo. Esse é o nosso tempo, essa é a história para a convivência, meus irmãos. Porque se nós não atuarmos nessa cidade, morreremos todos loucos. É poeta. Obrigado, Daniela. A Daniela é uma amiga que ela morou espontaneamente num hospício no Rio de Janeiro, o Hotel da Loucura, onde desempenhavam lá uma espécie de psiquiatria através da arte e botavam os loucos em cena. Nós somos os loucos, ninguém bate. Deixa eu falar. Eu vivi 7 meses dentro do manicômio mais antigo do Brasil, que é o Centro Psiquiátrico Pedro II, e hoje em dia é o Instituto Nise da Silveira, graças a essa grande psiquiatra brasileira, lagoana, nordestina, que nós não conhecemos porque existe uma ideologia perversa para que a gente não encontre os caminhos da nossa mente e que mantenha a nossa cultura perversa que nos separa e que nos agride. E dentro do manicômio nós vivemos nós convertemos o manicômio em espaço cultural, porque a convivência, que é o tema dessa ideia de hoje, né? Por isso que eu vim até aqui, e porque eu estou apaixonada também. A convivência é a pedagogia. Agora, o que eu preciso me desfazer de mim, dessa criatura que criaram aqui dentro, aqui fora, e como eu me encontro dentro para que eu consiga compartilhar. E a gente compartilha as paixões alegres, né? Esse negócio de olhar para a população que está na rua e dizer São Paulo está em chamas, São Paulo está virando. Não adianta se nós não formos para a rua e transformar a rua nessa escola que está aqui. Nesse rito de convivência e aprendizado que é isso aqui. Essa é a solução. Eu anotei um negócio ali que o amigo da bancada ativista disse. Política se faz na praça, meu irmão. Cadê aquele menino que estava dizendo? Política se faz na praça, sim. É preciso esquecer essas velhas formas de se fazer política e fazer uma nova. É outra coisa. Esquece tudo que ensinaram pra vocês. Esquece como tu tá vestido. Esquece como ensinaram a falar. Esquece como ensinaram a andar. E acha feito o bicho que tu és. E é isso, é uma loucura.
figura simples. E aí nós somos o teatro de Dionísio, que é um teatro feito de muitos loucos. Porque na real aí somos loucos, não somos? Gente curada demais é muito chata, não é? Pois é isso. Obrigado. Eu vou fazer uma perguntinha agora para os dois convidados, uma pergunta aberta, então vocês têm a vontade, e é sobre o nosso tema liberdade de expressão. O Del tá por aqui? Del? Ali? Tá. Acho que ele vai ouvir se eu falar daqui, né? Beleza? Vocês convivem em espaços assim, diferentes, mas os dois precisam ter liberdade dentro dos seus espaços para se expressar. Seja no slam da Praça Roosevelt, seja na mesa da rádio apresentando. Eu queria saber primeiro se vocês se sentem livres para se expressar nos seus ambientes de convivência. Quem quer começar? Eu me sinto tão livre que eu fui dar um trago no baseado ali. Eu fico bem à vontade, espontâneo, não problemas. O único problema é essa caixa aí, tá de implicância comigo. Então, eu fui solicitado a começar o Slam na Rússia, porque ali era uma reunião de movimentos sociais e de enfrentamento político a partir das manifestações de 2013 e 2014, onde a gente começou a ter certeza absoluta que o sistema está doente mental. E nós somos a psiquiatria, né? Isso que eu falo. Fogo! Poesia! O sistema está doente mental, nós somos a psiquiatria, né? Eu falo pra galera gritar fogo, poesia. Eu vou rimando um monte de coisa, tudo terminando com Mia, né? Pra brincar. E levamos isso a sério mesmo, gente. Levamos muito a sério. A gente pega o caso aí que muitas mídias ignoram, a não ser as mídias independentes, que é o Rafael Braga, por exemplo. Conseguiram dar pra ver no semblante do rapaz, que é um cara humilde, sem histórico de violência nenhuma, só por ser periférico e ter bastante melanina na pele. Criminalizaram o cara de uma forma nazista demais. Daí você vê um puta nos playboy aí que cai com quase toneladas de cocaína. Tendo cargo político ou não, eles saem totalmente livres e tal. Então, assim, a pessoa não admitir pra si mesma que ela tá num sistema doente, que forma pessoas doentes para atuar numa sociedade doente, né? Ela tá omitindo a verdade de si mesma. Onde também muita gente fica mentindo pra si mesmo. Não lembro quem comentou, não conheço, mas às vezes uma revolução parte de uma postura interna antes de manifestar para fora um desejo de mudança social. Primeiro a revolução interna, a qual eu estou buscando de várias formas, e evitando que a toxicidade da toxicity, que também é uma egocity, né? E quem não entendeu se capacite. Tô brincando, foi só para rimar, não falei isso. E nós temos, sei lá, todas as oportunidades de reverter toda essa falta de fraternidade humana, amor mesmo, de bom convívio, né? Às vezes, não sair internando o cara no manicômio, vamos entender a mente dele, daí você interna o cara, entope ou figura de droga, sai lá 3 vezes pior do que entrou, sendo que de repente, às vezes, ele não consegue se adaptar nessa configuração social, de repente ele tem um fluxo criativo tão forte que nós não entendemos e julgamos o cara como louco e prendemos ele e drogamos o cara. É só uma sociedade que já está muito narcotizada mesmo para ficar fazendo essas viagens alucinógenas sociais. Eu me sinto livre no meu ambiente de trabalho, eu me sinto livre à frente do programa que eu apresento,
Mas com o passar do tempo eu entendi que eu não preciso. Porque quando a gente fala liberdade de expressão, a Tatiana apresenta um programa na rádio, então ela vai lá e vai falar que não. Mais importante do que o que eu falo, e eu tenho isso pra mim, na minha conduta profissional, às vezes eu falo uma coisa ou outra e tal. Eu não sou uma articulista, eu não sou uma jornalista de opinião, eu sou uma entrevistadora, eu sou uma apresentadora. E eu acho que mais importante do que o que eu digo é o que eu coloco no ar. E aí, entenda. Quem eu levo para falar, sobre o que essas pessoas vão falar, e isso obviamente é feito com uma intenção. E como você me apresentou dizendo, a Tatiana fala ou coloca no ar pautas progressistas e tal, e eu acho que a minha função é essa. Colaborar para que as pessoas formem as opiniões delas e não eu dizer o que eu acho. Não importa o que eu acho. Até porque eu não sou, sei lá, se a gente estiver falando de política, eu não sou uma grande estudiosa da política, eu não sou cientista política, se a gente estiver falando de justiça, eu não sou formada em direito, então não importa o que eu digo. Importa, na minha conduta profissional, o que eu tenho para mim, é quem eu coloco ali para falar. E, em geral, o que eu tento fazer é levar opiniões diferentes para que o ouvinte possa formar a dele. Isso aí eu estou falando do fla-flu mais difícil de hoje, que é a política. No restante, comportamento, cultura. E quando eu falo da política, eu falo, quando você vai discutir política, sempre vai ter alguém que vai discordar do que está ouvindo, do que está... vai ter, claro, a política tem muitos lados, né? Muitos. E esses lados precisam ser ouvidos. Eu, enquanto apresentadora de rádio, acho que sim, esses lados têm que ser ouvidos. Agora, tem determinados temas, para mim, que não tem mais, que não tem o outro lado, né? Que não tem... o machismo não tem mais, assim, não tem. Foi estuprada mais. Não, foi estuprada, acabou, não tem mais, né? O racismo não tem mais. O que mais? A homofobia não tem mais. Então é isso, acho que mais importante do que eu falar qualquer coisa, a minha opinião ali, enquanto eu estou trabalhando, pouco importa. Acho que importa mais as pessoas que vivem ou entendem ou daqueles assuntos que estão sendo abordados, que coloquem ali as suas vivências e as suas opiniões para que o ouvinte possa formar a sua própria. Queria saber se você consegue, hoje você é livre para expressar a sua opinião para quem discorda de você, se você consegue fazer isso, e se as pessoas que discordam de você também conseguem conversar e dar a opinião delas para você. Com certeza. Quando não, eu acho uma grande ajuda eu ouvir uma opinião totalmente adversa. Tipo, tá vendo uma outra visão, vou estar tendo uma outra visão. Tipo, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu tenho o meu ponto de vista, né? Um cara que viveu um certo estilo de vida material, onde eu era mais ou menos uma classe média e no começo da adolescência aconteceram problemas, onde a nossa situação financeira caiu bastante, fomos para as periferias. Eu não era acostumado a ter uma criação assim mais tipo na guerra, né? Você vê uma periferia, não é tranquilo para uma criança, um adolescente, não é, está sujeito a vários tipos de desafios, vários tipos de enfrentamentos violentos, comunicações, às vezes uma pessoa, o cara nem era um machista, assim, ele aprende a ser, mas para criar como se fosse um camaleão, criando uma grande camada assim, ao seu redor, para não se expor a vários tipos de situações onde envolve violências, e violências às vezes letais.
Eu sempre vivi entre Curitiba e São Paulo. Todo ano eu fazia esses bate e volta com os meus pais, minha mãe é daqui. E eu sempre achei uma diferença cultural gritante de uma para outra. Quando eu me tornei adulto, eu vi que na verdade é a mesma coisa. Só muda o sotaque nos meios culturais ali, das regiões, né, tradicionalmente falando. Mas não é a mesma coisa. Como é a mesma coisa também com outros países. Existe uma configuração cultural, a não ser as civilizações mais antigas que conseguem fugir disso, e às vezes são muito mais espiritualizados que nós, têm um acesso ao cosmos, ao universo e à inteligência. Embora eu não seja espirituoso, eu acredito muito no artista-chefe. Esse é sagaz, malandrão, e não é que nem nós que pensa que o Satanás é o cara que quer destruir tudo, então ele deve ter sua função também no universo, aí, né, espiritualmente falando, e as religiões estigmatizaram de forma brutal, assim. E acreditam-nos, sem dúvida nenhuma, que estamos numa sociedade de valores plantados e narcotizados em grau assim, absurdo, onde sociopatas dominam a política, dominam as mídias, manipulam a economia, transformando a gente em servidores modernos mesmo, né? Tipo, é o neo-escravismo, né? Tipo, vou botar o branco na senzala para eles pensarem que eu não sou racista, né? Acabou a escravidão, tá bom? É. Vou botar o branco na senzala, né? Eles vão saber que isso é racista. Como ela levantou a mão, eu ia completar mais um pouquinho, mas vou seguir essa onda aí, tá legal. Gratidão pela presença de todo mundo aí. Quem eu conheço que compareceu, gratidão em dobro. Queria fazer uma pergunta para a Tati agora sobre checagem de fatos. Toda essa discussão que a gente está tendo de liberdade de expressão, teoricamente, na verdade existem agora várias iniciativas em jornalismo com o intuito de checar uma declaração ou algo político ou outra pessoa importante disso, para saber se aquilo é verdade ou não. Então, sobre isso, como, por exemplo, a Lupa, que até faz comentários na CBN. Eu queria saber se essa checagem de fatos hoje ela é suficiente para encerrar uma discussão, ou se ela ajuda isso, ou se pelo menos dá um empurrãozinho. Acho que a intenção da criação, das pessoas que criaram as agências de checagem de notícias aqui era essa, né? Que sinto muito se você acha que não tá ali, dito e tal, blá, blá, blá. Mas infelizmente acho que hoje nenhuma checagem de fatos certos. Eu tenho a impressão de que as pessoas, bom, além delas quererem mais falar do que ouvir, elas opinam sobre coisas sobre as quais elas não têm a menor ideia. É muito impressionante. Então, mas você sabe, por que você tem? De onde você tirou essa opinião? Se na verdade não foi isso que aconteceu, por causa. Elas não querem saber quem morreu, elas querem chorar. Então, assim, a checagem de fatos deveria ser suficiente, mas não é, infelizmente não é. As pessoas hoje, elas querem ter razão, elas querem cada vez menos, em geral, né? Obviamente, eu estou aqui generalizando. Elas querem ter razão, elas não querem ouvir, elas não querem discutir, elas não querem ouvir o seu argumento, elas não querem ouvir os fatos, elas querem ter razão. Enfim, eu acho isso, assim, as agências foram criadas para... Eu dizia há pouco tempo atrás que em pouco tempo a principal função do jornalista seria desmentir boatos. Além de todas as outras atribuições que o jornalista tem, em pouco tempo a principal função do jornalismo ia ser desmentir boatos. E eu não achei que isso fosse acontecer tão rapidamente. Tanto é que as agências foram criadas e vira e mexe há que se fazer reportagem, tem que se esclarecer coisas, porque a guerra de narrativas, como se está na moda agora chamar,
Tá muito forte e de todo mundo, né? Veículo diz uma coisa, governante diz outra, não sei mais quem diz outra, e é difícil mesmo para quem consome informação hoje, você não sabe quem acreditar. Eu entendo isso, eu também me sinto às vezes um pouco perdido. Ué, mas fulano disse isso, o outro disse aquilo, e é muito complicado. Acho que as agências de checagem de fatos ajudam bastante a quem quer buscar informação. Acho que elas são fundamentais hoje. Obrigado, Tati. Queria lembrar para o pessoal que está num esquema de roda de conversa aqui. Então, quem tiver uma pergunta para fazer para os convidados ou quiser falar sobre o tema liberdade de expressão, é só levantar a mão. A gente compartilha o microfone com vocês por 3 minutos e aí, se der 3 minutos, a Amanda ou a Camila levantou a mão para vocês saberem que deu 3 minutos. Queria trazer um texto aqui para estimular um pouquinho esse debate sobre o tema, que é da nossa Constituição Federal. Né? A gente destacou aqui o artigo 5º, que fala exatamente sobre liberdade de expressão. O texto diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí a gente destacou aqui o inciso 4º, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Eu queria perguntar para os nossos convidados se vocês acham, se vocês acham que a Constituição está sendo cumprida, se o direito de todos se expressarem livremente está sendo garantido, e se existe algum limite para essa liberdade de expressão em um momento que a gente, poxa, isso aqui eu realmente não posso falar e não posso compartilhar com as pessoas. Obviamente a Constituição é cumprida para todos, né? Não é. Quem mais chora menos. Quem paga mais chora menos é assim. Infelizmente, mas é assim. Essa coisa da liberdade de expressão, embora esteja garantida na Constituição, ela tem um limite. Qual é o limite? Você pode se expressar desde que você não viole o outro, né? Você não ofenda o outro, que você não desrespeite o outro. E é um bom assunto para a gente debater. Não sei se eu tenho uma opinião completamente formada sobre isso. Eu penso, sei lá, em 2 exemplos. Imagine que um jornalista, ou qualquer pessoa, qualquer jornalista, se expresse, um ator, só para não usar o meu próprio exemplo. Um ator se expresse contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Um absurdo isso, porque não sei o que, blá 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 blá. Cite nominalmente um ministro, esse ministro se sinta ofendido e processe esse ator. Isso está na lei. A liberdade de expressão está na lei? Tá. Se o outro se sente ofendido, ele faz o quê? Aciona a justiça contra quem ele ofendeu. A gente pode perguntar, mas são pesos iguais? É uma pergunta. Pesos iguais. Outra coisa, tem lá um cantor super pop, incrível, blá, 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 que faz uma letra super machista, e aí alguém, uma mulher, se sente muito ofendida, vai lá, processa esse cantor e ganha. A gente está falando da mesma coisa? Ele tem a liberdade de expressão dele, de fazer a arte dele do jeito que ele quiser. Eu posso me sentir ofendida porque achei ele um escroto e machista e processá-lo e ganhar. A gente está falando da mesma coisa? Obrigado. Léo? Eu já tive problemas assim de falar de forma muito espontânea algumas coisas com as mulheres, não acharam legal. E eu, na minha ingenuidade, na adrenalina do momento, toquei o evento e percebi depois que pela internet começou a rolar várias opiniões, assim, algumas eu achei até ofensivas. Só que eu falei, pera lá, vamos ver aonde tem coerência aqui. E eu vi muita coerência em várias falas, eu falei, vamos observar um pouco melhor. Me culpei também, é claro.
mas vi também a questão cultural que a gente tem que estar numa desconstrução, inclusive as mulheres, inclusive homossexuais, né? É diária aqui, uma questão de evolução, olhar para dentro de si mesmo, né? E a maioria das pessoas que não olham para dentro de si, elas acabam sendo muito juízas da vida dela. E elas não se percebem que às vezes ela está apontando uma parada que ela faz 3 vezes pior que você, e ela trabalha e de repente a ficha para ela vai cair dali de 5 anos, 3, 10, aí depende. Tem uns cabeçudos ou cabeçudo que nunca vai cair nunca, né? Pelo menos nessa passagem aqui não. Eu tento não levar as coisas do lado pessoal também. Tento não levar eu mesmo muito a sério. Não me levo demasiadamente a sério, jamais. Quantas merdas a gente não fez e errou para aprender a caminhar. E é uma parada, é como, sei lá, eu acredito que a felicidade, ela tem que ser um caminho e não um fim ou um destino. Então, estando bem consigo mesmo, você sempre vai agir de forma melhor. Estando mal consigo mesmo, né? Tem gente que tem 1000 frustrações aí e te enche o saco e você tem a compreensão que a pessoa é frustrada pra caralho, você não vai ficar bravo, cara. Você vai falar, caralho, eu vou fazer uma oração pra essa entidade, né? Vai ser melhor, assim, né? Vai melhorar a vibração dela e minha, né? Ao mesmo tempo. Não vou criar raiva, não vou projetar nenhum tipo de violência psicológica contra ela ou emocional, né? Estamos todos passando por um caminho de evolução. Devemos nos atentar, porém, que estamos em 2017, essa porra é um apocalipse mesmo. O que é um apocalipse? Desvendamento, revelações, altas verdades estão vindo à tona naturalmente. E a humanidade vai ter que aprender a lidar com isso e seguirmos evoluindo. Eu sou fã de, sei lá, alienígena. É lógico que tem uma parte de civilização muito mais evoluída que a gente. Acredito num certo vínculo até cultural com várias civilizações antigas. Assim. Coisa de alienígenas do passado, essas coisas, né? O sistema gosta de jogar um puta véu na frente, só que quem é mais espiritualista tá ligado que coisas no cosmos vão acontecer. Vou fazer um slam em Júpiter, se pá, né? Deixa eu só falar mais uma coisinha sobre liberdade de expressão. Quando eu falo, a liberdade de expressão é garantida pela Constituição, mas ela tem limite? Obviamente ela tem. E o limite é esse, o limite é o outro, né? A ofensa ao outro. E me preocupa um pouco que nessa gritaria virtual, qualquer absurdo, qualquer histeria, as pessoas evocam a liberdade de expressão. Então você fala alguma coisa, elas não concordam com você, sua filha da puta, chega lá, você fala, mas calma, liberdade de expressão. Então, qual é o limite da liberdade? Até tomar um processo, né? Aí aprende a se comportar. Acho que o que você disse é interessante. Você falou alguma coisa que não caiu bem para as mulheres, você na hora não percebeu, mas depois se tocou, falou, opa, talvez eu tenha falado alguma coisa, que é a consequência do que você diz, né? O quanto o que você diz atinge o outro. Esse é o limite da liberdade de expressão. Pessoal, vou perguntar pra vocês quem ainda não assinou a nossa listinha de presença, pra gente mandar um contatinho pra vocês depois aí, pedir pra vocês curtirem a página do Envolvimento. Todo mundo assinou a nossa listinha de presença que passou aí? Alguém não assinou? Puder levantar a mão. Você, mais alguém não assinou a listinha de presença? Mariana, a Tati, a hora que acabou a gente passa pra você. Amanda, se puder levar a lista pra ela e depois pra Mariana. Nós temos alguma pergunta do público? Se alguém tiver, pode levantar a mão, por favor. Se não tiver, depois jeito. Fala, gente! Vem aqui, pessoal. Opa. 3 minutos, aí se der 3 minutos, alguma das meninas levanta a mão. Obrigado. Eu tenho uma
certa idade, e há um tempo atrás as pessoas não tinham liberdade de expressão, de mostrar esse visual que cada um tem, né? Todo mundo andava mais recalcado, apesar do seu gosto, apesar da sua ideologia, apesar do seu pensar e apesar do que pensava. Hoje, eu estou indignado de ver tanta liberdade e pouca cultura. A maioria das vezes eu tento me encontrar com alguma coisa e eu acabo indo na casa de amigos antigos por não ver nada novo. Tento escutar música nova, ver se está alguma coisa acontecendo no paraíso. Mama, não vejo nada diferente. É a mesma batida, uma conversa de protesto, é uma conversa imune. Fala muito sobre o detalhe dos negros. Pô, bicho, eu nasci branquelo. Não é culpa minha, eu nasci assim, entendeu? Já viu algum protesto sobre branco? Não tem. Agora a moda virou eu ser Rastafari, não, porque o negro isso, o negro aquilo, ótimo, eu adoro uma neguinha, não vou negar, mas pô, eu sou branco, não vejo nada, ninguém falando, não existe nenhum protesto, não existe nenhum argumento a favor do branco. Pô, é legal aí, ó, a liberdade ficou meio estranha. Olha, vocês querem ouvir uma música cultural, vai para outro planeta, porque com o último disco bom mesmo que saiu, uma ideia legal. Eu não sei, eu continuo escutando Ferraria, porque é a única coisa que me dá alegria, uma MPB, um rock antigo. Eu não vejo nada de novo acontecendo. E vocês é que vão fazer parte disso, gente. Pô, ajuda aí, eu acho que vocês não acabaram, não tem noção de tempo, porque o tempo que quem faz é o planeta. Obrigado pela atenção. Eu tô rouco. Se alguém quiser comentar ou fazer outra pergunta, você levantou primeiro, eu vou levantar você. Quem é? Oi. Meu nome é Gabriel. Toda vez que um branco fala sobre uma pessoa negra e fala que a pessoa negra está exigindo direitos, é importante você parar para pensar qual é o prejuízo que você tem em detrimento da pessoa negra. Entendeu? Você está falando assim, os negros querem isso, os negros querem aquilo, e você está procurando direitos também. Mas quais direitos que você não tem, que a pessoa negra também não tem? É importante você parar e pensar sobre isso, entendeu? Eu não respeito a sua opinião, acho ela muito escrota pra caralho, entendeu? Mas toda vez que você querer direitos, você tem que pensar quais são os direitos que você tem e que o negro tem a mais que você. E eu acho que você não vai achar. Meu nome é Marcos Yuri, né? Eu sou de Salvador, Bahia, mas estou por aqui em São Paulo. E soube daqui do evento Slam Resistência e adoro, porque eu acho que isso é muito Salvador. Eu conheço um amigo que começou lá também, algo parecido. E sobre o senhor que falou ali, que é uma opinião contrária à que eu também tenho, eu digo assim que é necessário essas pessoas que pensam diferente da gente para a gente afirmar as nossas opiniões, para a gente realmente saber aquilo que a gente pensa, se é algo profundo ou não. Eu acho que é necessário, justamente. E
você falou algo que eu ia perguntar sobre os limites da liberdade de expressão, mas você falou que o limite é justamente no direito do outro. E exatamente. E eu tenho vários amigos também que têm uma opinião totalmente contrária à minha opinião política. Meu próprio pai também pensa que a ditadura tem que voltar. E eu aprendi ao longo do tempo a respeitar a opinião dele e a entender ele, por que ele pensa dessa forma. Eu acho que a melhor maneira para nós entendermos a pessoa que tem uma opinião contrária à nossa é entender a realidade dela. É você entender o porquê ela pensa daquela forma, né? E é só isso, só isso. Meu nome é Vitória, eu na verdade sou de BH, Minas Gerais. Também alguns dos tópicos que ele falou, não falando sobre opinião, mas como ele mesmo disse, às vezes as opiniões opostas são bons pra gente rever o que a gente acredita, e não só isso, é bom pra gente repassar informação que a gente às vezes esquece, que não é tão óbvia. Tá no nosso meio, mas tem muita gente que não tem acesso. E essa questão de hoje em dia não tem música boa, hoje em dia não tem movimento, ninguém faz nada. A real é que tem pra caramba, a gente tem que ir atrás. Do mesmo jeito que cada um aqui, a maior parte, veio até aqui, em específico, correndo atrás dessa discussão, a gente tem que fazer isso em nossas cidades, nossos países também. Tem muita coisa boa em muito lugar, do mesmo jeito que vai sempre ter muita coisa ruim, a gente só tem que ir atrás. O meio tá lá. Querendo ou não, a mudança depende da gente ir atrás dela. Ela não vai acontecer sozinha. Ainda nisso, essa semana eu entrevistei o Antônio Nóbrega, que é ator, músico, pesquisador, é um dos grandes pesquisadores da cultura popular brasileira. E ele disse uma coisa que é tão óbvia e ao mesmo tempo eu acho que explica isso. Ele pesquisa a cultura popular, muito da cultura popular vem do Nordeste, tem muito pouco espaço no mainstream. E ele diz, existe um muro que separa a cultura popular brasileira e a cultura de massa brasileira. São coisas totalmente diferentes. E eu acho que é disso que a gente está falando, né? Porque a cultura popular brasileira, e aí entram todas as formas de arte, isso que a gente está fazendo aqui hoje, por que isso não é mainstream? Por que os grandes veículos de comunicação não dão espaço para essas manifestações culturais, que são a nossa história, né? Todos nós fazemos parte, de alguma maneira, dessas manifestações culturais. E é isso. É óbvio o que eu estou dizendo, mas a hora que ele falou, eu falei... como se, isso acho que explica exatamente o que a gente está conversando aqui agora. Passa o microfone para você. Deve falar seu nome antes, por favor. Boa noite, meu nome é Amanda. Eu queria perguntar pro Del, mas acho que ele não tá... Chegando. Ou alguém do Slam que possa... que eu sei que ele é. Eu sou grande fã do Slam, demais. E eu li recentemente que o prefeito de São Paulo tá com a intenção de privatizar a Praça Roosevelt, né, onde ocorre o Slam, e até cercar a praça de uma forma totalmente opressora. E eu imagino que o Slam, enquanto um veículo de total expressão de opiniões e poesia, né, lírico e tal, como que vai ficar o Slam? Como vocês vão lidar com isso? Porque isso é uma opressão total, assim como o Slam já sofreu, que eu sei, opressão da polícia durante os slams e tal. Queria saber como que vocês lidam com isso, porque de uma forma ou de outra a gente está vivendo agora um momento de extrema opressão na cidade e movimentos como o Slam estão sendo alvo total, assim.
Bom, mais ou menos peguei só acho que metade da pergunta porque eu fui no banheiro ali. O que você perguntou no começo? Certo, entendi. Bom, eu nem levo a sério esse tipo de comunicação. Então olha assim e falo, o cara vai falar pra mim que eu não posso fazer poesia numa praça pública. Falou, viu? Psiquiatra até ali também, psicólogo. Foda-se, eu não vou respeitar uma autoridade dessa nem a pau. É como se o cara chegasse pra mim e falar que 2 mais 2 não é 4, é 5. Eu não, beleza. Acredita no que você quiser aí, tá tranquilo. Mas no caso vai trocar essa ideia ali, ó, que nós estamos fazendo um evento de poesia aqui, então vai levar essa ideia ali, que aqui a cultura a gente vai ter que tocar. Então, Deus não. Se for o caso, a gente vai chamar a polícia, por exemplo, vir tacando bomba. Fala, não, esse bomba a gente estoura também, aqui tem altas poesias que é o estouro, parceiro. Então pode vir tacando bomba aí que vai servir se pá de estímulo. Pode até machucar alguém, mas vai ter o feedback e o feedback segura, mano. Aqui ninguém tá fumando beck, tá fazendo poesia e literatura. Segura. Segura o seu B.O., cada um segura o seu B.O., certo? Deixa o Banks completar aqui. O Banks é um cara da equipe do Slam, Resistência, que eu tenho o maior orgulho de ter um cara na equipe que é da história do hip hop, da raiz do hip hop nos tempos da São Bento, a Backspin Crew, que colava o Jabaquara Breakers, naquela gema cultural ali, que foi de uma riqueza absurda para poesia, para música, para dança, para o grafite, né, e para os DJs. Aquilo lá reverbera até hoje, e este menino aqui, graças a Deus, está com nós na família e tem muita ideia para trocar, né? Foi a minha homenagem para tu, certo? Isso é raro, hein? Qual é o seu nome? Amanda, né? Bom, boa noite a todos e a todas. E qualquer opressão contra a nossa liberdade de expressão, a gente reage com o nosso poder de libertação, entendeu? Então, contra a força não há resistência. Não adianta falar que a polícia vai vir aqui com 500, a gente pode ir pra cima, tá ligado? Mas uma hora eles vão vencer, porque eles podem usar as armas. Nossas armas hoje são os livros, a imprensa alternativa, que é a imprensa oficial, verdade. Ela é sufocada pelos editores, pelos redatores, que representam uma máquina maior. Nós, no Brasil, temos ótimos jornalistas que se sentem sufocados dentro da sua profissão. Alguns conseguem mais liberdade dentro do seu campo de trabalho, outros, infelizmente, têm que se render a essa opressão de redação, editor. Eu sei porque muitas vezes a cultura hip hop ela é especialista dentro dessa questão de liberdade de expressão. A gente está há mais de 30 anos provando para a sociedade que a nossa cultura é uma cultura do bem, é uma cultura que agrega. São 4 elementos que compõem essa cultura: os DJs, b-boys, b-girls, os grafiteiros e os MCs. Cada elemento é um portal para a vida real, para o entendimento, para a participação, para a ação que a gente causa no ser humano, que é essa mudança individual. A gente só acende uma chama que o sistema apagou. Então, isso daqui é revolução. As manifestações são revoluções. As manifestações culturais sérias, sem apropriação cultural, libertárias, suprapartidárias. Porque hoje, a gente tem no cenário cultural, ele é muito conturbado, porque, primeiramente, que nossas culturas populares, enquanto estão nos nossos morros, são culturas populares. Desceu para o asfalto, virou Babilônia. Então, a cada pessoa que chega até o Slam Resistência, a gente analisa bem o nível de relação, porque a gente está muito ligeiro, com um monte de cara formado em várias academias que quer pegar nosso negócio e quer pulverizar, comercializar de forma que a nossa essência se perca. Então, a essência da poesia periférica, marginal, feita na rua, assim como o hip hop, nunca vai morrer.
pode estar à direita, pode estar quem for. A gente sempre vai, pode estar quem for, aonde tiver um lixão nasce uma flor, como dizia a poesia. E aí, cada classe uma crise, tá ligado? Só que, mano, se tá ruim pro boi, imagina pra nós, que tá nas periferias, nas quebradas, nas biqueiras, nas vielas, que tá todo dia tendo que conviver com opiniões como a do senhor, que pra muitos, agora você me espera, eu esperei todo mundo falar, desculpa, me dá 6 minutos, porque é liberdade de expressão. A liberdade de expressão tá para ser subversiva, ela nunca se acomoda em um ambiente. Então, a gente que é da quebrada, a gente sabe o que a sociedade está fazendo com a gente. A gente sabe que enquanto as nossas culturas populares forem fruto dessa apropriação cultural, a academia pega a gente, estuda a gente igual rato de laboratório, fazem tese, mestrado e nada nos devolve. Eu estive discutindo isso na USP, porque eu acho muito injusto o que fazem com a gente. Muitas pessoas hoje conhecem o Islã, mas o Islã nasceu de uma meia dúzia de pessoas, e pessoas que não vieram da periferia, mas a periferia foi até eles e de forma humana pegou essa ideia e levou para os guetos. Então hoje São Paulo é uma referência mundial na prática do pão entre Islã, das batalhas de poesia falada. Então discutir liberdade de expressão hoje, pra gente, é vivência. Vivência de aprender a lidar com esse sistema que nos julga. Hoje eu estou aqui numa posição que eu sou do Islã Resistência, mas qualquer um de vocês aí, se trombar nós, vai ter a mesma reação da doença social, que é o quê? É o preconceito. E não é o ser humano que de fato é culpado disso. É toda uma informação que chega até a gente, que faz com que a gente, entre a gente, batalhe, se degladie. Então, na periferia está doente, a classe média baixa, média, alta está doente. O mundo está doente dessa doença que o capital fez, de julgar o ser humano pelo que ele tem e não pelo que realmente é. Então, onde houver opressão, onde houver uma oportunidade da gente pegar essa arma e expor nossas ideias, a gente vai estar lá. Porque aqui a gente está celebrando a oralidade ancestral africana, entre brancos e pretos, classe média e favelado. Só que o classe média, de verdade, vai pegar o metrô, vai tomar menos enquadro. Aquele preto ali, ó, ele pode ser o próximo da lista, certo? A nossa irmã preta ali pode ser a próxima. E ninguém está vendo isso. Se a gente não vê pela gente, a sociedade apenas se apropria e pulveriza a nossa luta. Portanto, rapaziada, a gente está ligeiro com essa sociedade branca, eurocêntrica, capitalista. Não me importa se quem está no governo ou na prefeitura vai fazer o que for. As nossas armas vão continuar a mesma. Porque a gente ainda é zumbi, a gente ainda é lampião, a gente ainda é marighella. A gente é o fruto de uma revolução ancestral que está dentro de cada um aqui. E o poder de fazer uma roda ancestral é transmitir conhecimento e esse conhecimento ser reverberado. É essa a nossa missão, certo? Posso fazer um refrãozinho antes da pergunta? Pode ser? Eu sou Yanomami Kaxinawa, sou nação zumbi, Ganga Zumba, sou Pataxó Caiapó, e eu sou Munduruku e Cariri Xocó. Quem quer fazer pergunta, não? Bem, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você diz querem se apropriar do que a gente faz, essencialmente, originalmente, para capitalizar a coisa, eu te pergunto, você não acha que é possível que essa pulverização aconteça sem que vocês percam a essência de vocês? Com certeza, por isso que a nossa existência já é nossa resistência. Porque se manter vivo é superar a expectativa de vida de um jovem periférico já é uma resistência. Eu perdi milhares de irmãos nessa guerra que a gente não criou. Gente que não tinha a mínima intenção de matar o próximo,
foi morto só pela cor da pele, pelo lugar que habita. Então, quando as pessoas se apropriam do que a gente faz, hoje a gente consegue estar ligeiro. Então a gente fala, aqui não, irmão. Ó, a gente vai pegar fazer um barato com vocês, Islã Resistência, da hora, vem com nossa cota. O que a gente vai ganhar nisso? Ah, mas a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então vamos escambiar. E aí, irmão? Meu Islã tá precisando de 50 caixas d'água. Você tem? Ah, não tenho. Pô, cara, mas peraí, você não tem 50 caixas d'água? Ah, firmeza. Você tem um cronômetro? Ah, a gente não tem. Mano, você tem uma garrafa? Ah, não tem. Então, mano, vai negociar com outro, com nós não. E é assim que a gente combate essa doença. É sendo, no mínimo, coerente com a luta que você traça. Porque a mídia, ela, de verdade, ela faz com que a gente entregue de bandeja nossas tecnologias populares. E aí, eles se fecham dentro de padrões e não excluem. Eu tive no surgimento do funk que todo mundo critica aí, tá ligado? Só que lá no Rio de Janeiro, uma mulher andar com um shortinho mostrando a polpa do bumbum, faz parte da cultura. Desceu pro asfalto, as grandes gravadoras viram. Hoje é difícil você ver um MC de sucesso preto. São menos. Então eles pasteurizaram a cultura do funk e hoje estão querendo fazer uma lei que proíbe. Só que é o seguinte, o funk, ele é o que é porque uma indústria cultural branca eurocêntrica fez ele ser isso. Apenas um produtinho. Assim quiseram fazer com o hip hop. Por que o rap não tá na TV? Por que os Islã sério não tá na TV? Porque qualquer movimento que fortaleça o intelecto da nossa população é extremamente perigoso para qualquer sistema manipulatório. E aí, sou mais aprender a fazer meu trampo e escambiar com a sociedade do que ser submisso a uma sociedade que usufrui do nosso talento. Então acho que resistência é resistência mesmo. Cada um aqui é um transmissor dessa resistência. Façam revolução a partir de vocês e no seu meio. Não queiram falar, ah, eu sou contra o capitalismo, usando Nike no pé. Aí vai lá pra Paulista, fora Temer, depois vai pro bar chapar, depois vai usar cocaína, depois vai passar assim, vai ficar com medo de um periférico. Então tem muita coisa, tem muita patifaria no nosso meio midiático. As pessoas fazem com que a periferia seja o caldeirão da morte, que tudo que tá ruim é na periferia, mas mentira, na periferia só tem maconha ruim, só farinha misturada, só o crack do pior. Agora os playboys estão fumando do verdinho, estão cheirando o melhor produto, certo? Até nisso tem um abismo. Então, dentro desse abismo, a gente tá ligeiro, velho. Porque chega. Revolução, irmão, é quebrar as algemas e fazer do seu dia, cada dia, uma transformação, partindo de si e do seu meio social. Queira mudar o mundo, não. Tem uma meia dúzia de pessoas que faz o mundo ser do jeito que é, tá ligado? E essas pessoas só vai ser combatida porque a gente tá fazendo aqui agora. Vai reverberar para daqui 50, 100 anos para uma nova consciência global. Eu acho que cada um aqui é um vírus do bem e é isso. Obrigado. Só a gente vai encerrar aqui o happy hour. Eu queria agradecer o pessoal pelo qual a gente não teria feito o happy hour se não fosse pela vida deles. Então eu queria pedir uma salva de palmas para o pessoal da Batata Precisa de Você, da Bancada Ativista, do Largo da Batalha e do Islã Resistência. Obrigado, gente. Queria agradecer muito cada um que pôde vir aqui. Eu não sei como vocês ficaram sabendo, se foi pelo Facebook, se foi pela nossa comunicação ou se simplesmente vocês estavam andando e pararam aqui para ouvir a gente. Então eu queria agradecer muito mesmo a presença de cada um de vocês. Agradecer muito mesmo os nossos convidados, a Tatiana e o Del. Uma salva de palmas para eles, por favor. Eu vou entregar aqui para cada um deles a nossa caneca do Happy Hour em movimento. Muito obrigado. Aí, a canequinha. Aí, obrigado. Avisar vocês que vai rolar agora o Islã Resistência. Então, fiquem aqui para curtir esse rolê.
As inscrições, para quem quiser fazer quem quiser apresentar poesia, está com o Charles. As nossas meninas amigas do Em Movimento estão passando agora, distribuindo um flyer para vocês, com todos os nossos jeitos de vocês se comunicarem com a gente. Então a gente está no Facebook, Em Movimento, no Instagram, Tô Em Movimento, e aí vai ter o nosso WhatsApp também para quem quiser entrar em contato com a gente. Eu vou pedir mais uma coisinha antes de todo mundo ir embora, que é a gente fazer uma foto coletiva em grupo. Então a gente vai todo mundo pra lá, que a maioria da galera tá lá, e aí a gente tira uma foto coletiva para postar no Instagram do Em Movimento, pode ser? Vamos lá, vamos lá?